internautas e telespectadores. Eu sou Fátima Lacerda e esse é mais um programa Entrevista Petroleira. Hoje o nosso tema é a criminalização dos movimentos sociais. E para abordar esse tema nós estamos com dois convidados, o advogado André de Paula, o professor de História Felipe Proença. André, aos 62 anos, tem dedicado a maior parte da sua vida à defesa dos mais pobres, à defesa dos mais necessitados e essa luta. Todo mundo que conhece o movimento social no Rio de Janeiro conhece André de Paula. Então sabe da história de dedicação e de luta do André aos mais humildes. André é católico, é quase um sacerdote, só falta batina. E o nosso companheiro Felipe Proença, professor de História, um jovem de 31 anos, também fez essa opção de vida de defender aqueles mais necessitados. E hoje em dia um dos problemas que mais afligem a população pobre do Rio de Janeiro é a questão da falta de moradia, pois os nossos convidados foram condenados pela justiça do Brasil, pela justiça brasileira, e o crime que eles cometeram foi defender o direito à moradia. Nós estamos aqui então para conversar um pouco com André e com Felipe sobre o que provocou essa condenação, o que vocês fizeram de tão grave para serem condenados pela nossa justiça, pela justiça do país. Vou conversar primeiro com o André. André, parece que ele sofreu uma condenação em função de uma ocupação que você apoiava no ano de 2005. O que aconteceu exatamente e a que você foi condenado? É uma ocupação... Que motivo? É a ocupação ao lado da Câmara Municipal. Hoje o prédio está ocupado pelo Movimento Nacional de Luta pela Moradia, ocupação Manuel Congo. Ou seja, acabou prevalecendo o direito de posse. E é exatamente isso que eu arguí ao delegado Escobar. Essa ocupação ainda existe, continua. Exato. Eu disse ao delegado Escobar que ele não poderia despejar o pessoal sem ordem judicial, que quem tem a questão de posse e propriedade deve ser decidido pela justiça e não por polícia. E ele disse que eu estava insuflando e que eu poderia ser preso caso continuasse a insuflar. Eu disse com ele que não estava insuflando coisa nenhuma, que existia uma pendência judicial, mostrei para ele, ele pegou, amassou e disse que aquilo era uma merda. Eu disse que se ele continuasse desrespeitando a justiça, ele também poderia ser preso, e aí ele me deu voz de prisão. Eu fui conduzido à Polícia Federal por 2 agentes e um motorista. Isso aconteceu no ano de 2005? Sim, fui ameaçado de morte. Relatei isso na primeira oitiva que aconteceu, no julgamento. O fiscal da lei, que é o Ministério Público, em vez de abrir um procedimento para apurar se as minhas acusações de ameaça de morte eram verdadeiras ou não, simplesmente preferiu pedir a minha condenação, que aconteceu. E o contexto histórico era um contexto de verdadeiros massacres dentro da Polícia Federal. Naquele ano tinha acontecido o crime do chinês, que era um comerciante que foi morto sob tortura. Vários outros foram mortos dentro da Polícia Federal do Rio de Janeiro, e a Polícia Federal do Rio de Janeiro tinha sido vários deles condenados por corrupção. Então, na verdade, era todo um quadro de extrema ataque à honra da Polícia Federal, que naquele momento estava profundamente imaculada. Eu fui condenado. Houveram vários recursos. Quando saiu a sua condenação? Foi condenado em primeira instância, sem nada ser sido averiguado no que tange à questão das ameaças de morte. Houveram vários recursos. A questão estava sub júdice, porque tramitava um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, e prescreveu a condenação em agosto do ano passado. E mesmo assim, a Justiça, coroando esse tribunal de exceção, a que fui submetido, ou melhor, a que o movimento social foi submetido, nesse caso, à Frente Internacional do Sem Teto, representado pelo advogado, quer dizer, coroando esse tribunal, a Justiça manda que eu pague
que eu deixe para uma instituição de caridade a quantia de R$ 114 Sua condenação por mês. foi desacato à autoridade. Isso, de R$ 114 por mês, em 12 vezes, porque eu disse para o juiz que não iria pagar. Eu sou advogado mendicante. Explica para a gente o que é um advogado mendicante. O mendicante é o advogado que não faz o preço. Quem faz o preço são os clientes. O cliente paga aquilo que ele puder, que não for fazer falta a ele. E por que Nesse que caso, você... sem teto, não pagam nada, porque pagam o nada. movimento social não me paga e também os próprios moradores não pagam o movimento social, porque eles são defendidos pela FIST e eu sou advogado da FIST. E você segue uma doutrina que é católica, né? Eu sou dominicano. mendicante de São Domingos. São Domingos. Que era mais ou menos parecido com São Francisco, só que São Francisco achava que os seus filhos não deviam estudar para não ficarem soberbos, orgulhosos, e os São Domingos achava que seus filhos tinham que estudar na universidade para combater as heresias e combater... Então você segue a doutrina dos dominicanos. Exatamente. Né? E aí há foi impetrado um habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal. O relator do tribunal, do habeas corpus, foi o ministro Dias Toffoli, indicado pelo Lula, e o ministro Dias Toffoli negou o habeas corpus. Quer dizer, na verdade, há toda uma concatenação para criminalizar o movimento social. Essa pergunta que eu ia fazer, esse ataque é ao André de Paula ou você acha que é ao movimento social? Ao movimento social, porque a FIST tem uma visão crítica ao governo, né? Quando eu fiz a denúncia contra Jerominho e Natalino, contra a Liga da Justiça, por terem vendido terras da ocupação ao Gabenário, por terem vendido também o centro comunitário para uma igreja evangélica Poço de Jacó, exatamente eu pedi proteção ao Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça me negou proteção ao testemunho, exatamente porque a gente faz candentes críticas ao governo estadual, municipal e federal. Quer dizer, a vida humana é jogada em segundo plano, porque, na verdade, a criminalização, a minha eliminação, na visão dos dominantes, na visão da ditadura do capital, é a eliminação do movimento. O movimento tem que sumir, não reivindicar, e cortando a cabeça das lideranças, eles imaginam que vão acabar com o André, movimento. só um minutinho, depois voltamos a conversar com você, vou conversar um pouquinho com o Felipe Proença. Felipe, antes, o que leva um jovem professor como você, com a vida toda pela frente, a fazer essa escolha de defender as pessoas que não têm teto, não têm moradia? O que foi que tocou em você para fazer essa opção de vida, assim? Além de você ser um professor que dá aula em várias escolas, estuda, faz pós-graduação, tem um trabalho muito bonito comunitário também, dá aula gratuitamente, sem ônus nenhum, num pré-vestibular para carentes, o que de certa maneira está suprindo o papel que o Estado é que deveria estar. Mas como o Estado não cobre, pessoas idealistas como você e como tantos outros têm tentado suprir essa falha do sistema educacional, fazendo com que mais pessoas que não tiveram acesso a uma educação mais de elite, vamos dizer assim, que tenham a sua oportunidade de fazer uma faculdade. E, no entanto, um rapaz com todas essas características está condenado. Mas antes de falar da sua condenação, eu queria saber por que você optou por esse caminho. Eu optei, na verdade, por volta quando eu tinha uns 15 anos de idade, né? Eu, através do conhecimento da literatura, através do estudo da história mesmo, comecei a perceber, né, que, de certa maneira, existia historicamente nas sociedades, no decorrer dos séculos, muitas desigualdades sociais, muitas injustiças sociais e, ao mesmo tempo, também várias formas de luta e de resistência dos trabalhadores, né? E aí comecei a me encantar com esses movimentos, comecei a procurar esses movimentos que existiam também no Rio de Janeiro, que existiam na minha realidade. Desde os 15 anos, então, foi movido por um desejo de justiça social, um desejo de igualdade, mesmo sem ter uma motivação que também religiosa, como o André, também acho que a religião católica, os comunistas lá das catacumbas deve ter te inspirado um pouco. Sem dúvida. Mas não foi o mesmo caminho que você seguiu. De qualquer maneira,
os ideais de justiça social são os mesmos, Sim, né? a partir da literatura, mas que eu comecei a me encantar, comecei a ler o Bakunin, Marx, através dos Proudhon, livros, os clássicos pessoas... também da própria historiografia, né? Os clássicos anarquistas. Os clássicos anarquistas também, e da própria história, e comecei a me envolver com os movimentos. Que uma pessoa movida por ideais e por desejo de justiça social podia ser condenada dessa forma como até você... porque a gente, estudando na história, a gente vê vários exemplos, né? De lutadores e lutadoras que foram condenadas e muitas vezes tiveram até a sua vida tomada por esses estados opressores, né? Mesmo assim, você resolveu correr o risco. Mesmo assim, com certeza, né? Eu acho que a prisão ela não é motivo de orgulho nem motivo de vergonha para aqueles que lutam, né? Na verdade, é uma parte possível sempre da nossa luta. Ela pode acontecer a qualquer momento. A gente não pode se iludir porque o Estado vai fazer de tudo para conseguir, né, reprimir os movimentos. Na verdade, eu acho que isso que está acontecendo comigo, que está acontecendo com o André, é uma iniciativa no sentido de silenciar os movimentos sociais, né? Tentar calar esses movimentos, pegando algumas peças específicas, né? Para tentar abrir as portas para, como o André colocou, a ditadura do capital está nesse momento agora de acirramento da política que é histórica já. Eu ia fazer uma perguntinha para os dois, para você e para o André. Tem alguma coisa a ver, justamente porque existem várias lutas envolvendo pessoas em diferentes frentes, mas a questão da Copa do Mundo, das Olimpíadas, a valorização da terra, a questão da especulação imobiliária, tem alguma coisa a ver com essa condenação de vocês? Vocês acham que existe alguma ligação, motivação por trás? Totalmente. Eu acho que ela é a principal justificativa para esse tipo de condenação, né? Uma coisa que, na minha opinião, acho que da André também, é uma coisa que é orquestrada mesmo pelo Poder Judiciário, né? A ideia de você condenar os movimentos para você poder abrir a porta para esses mega eventos, né? Inclusive, várias iniciativas dentro do Poder Judiciário, a questão da Lei Geral da Copa, a questão da Lei Antiterrorismo, né, que está para ser aprovada. Estão jogando também. Pesado com os movimentos sociais. Jogando pesado. Ontem, na discussão, inclusive, que a gente fez na rádio, né, o doutor Alexandre colocou, por exemplo, meu crime foi de resistência, que a pena seria de 2 meses de reclusão, né, que foi convertida em trabalho comunitário. Você cumpriu ou está cumprindo? Ainda não, porque a gente vai estar recorrendo da sentença. Ainda cabe recurso. Se ocorrer a aprovação dessa lei antiterrorismo, a minha pena por invasão de imóvel público iria para 8 anos. Isso quer dizer que eu não estaria aqui conversando com você, nem com os telespectadores. Na verdade, foi no dia 13 de dezembro de 2010. 13 de dezembro de 2010, 13 de dezembro, mesmo dia do ato institucional do Aí 5. Ficou até arrepiada só de lembrar e pensar. E vocês estavam junto com famílias sem teto, ocupando um prédio que estava vazio, que é um prédio público do INSS, vazio já há muito tempo, né? 15 anos. 15 anos vazio. Isso. É só para lembrar quem nos escuta e nos assiste que existe um lema dentro do Movimento Sem Teto, se morar é um direito, ocupar é um dever. Então existe até do ponto de vista da democracia burguesa, né? Existe debates, justificativas e discussões em torno desse movimento e desse direito de morar, não é isso? A Constituição... André, antes que a gente aprofunde um pouco mais essa discussão que a gente pincelou agora, vamos dar um breve intervalo para os nossos comerciais, não? A nossa propaganda da campanha O Petróleo Tem que Ser Nosso, que é quem organiza e banca essa TV aqui, são os petroleiros e a campanha O Petróleo Tem que Ser Nosso. Um breve intervalo, voltamos logo a seguir. TV Petroleira, a nossa luta você vê. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país.
Olá, internautas e telespectadores. Estamos de volta com o programa Entrevista Petroleira. A nossa luta você vê. Eu sou Fátima Lacerda e perguntava agora há pouco ao advogado André de Paula e ao professor Felipe Proença sobre a questão dos mega eventos, se tem alguma relação com a perseguição e prisão e condenação de lideranças do Movimento Sem Teto. André queria complementar alguma coisa. A relação é completa. Eles começaram atacando cientificamente os movimentos, as ocupações não organizadas, do Recreio, da Estrada da Grota Funda, Jacarepaguá, para agora, não esse ano, porque esse é um ano eleitoral, um ano que se promete, se faz só coisas bonitas para todo mundo ver, até para os pobres muitas vezes serem iludidos com a propaganda. Agora, a partir do ano que vem, eles vão começar a atacar diretamente as ocupações urbanas do centro. Você acredita que vai acirrar essa... E essa preliminar é a tentativa de cortar as cabeças em primeiro lugar. Para você ter uma ideia, a provocação foi tamanha que o juiz me converteu minha pena no pagamento de R$1.000 e poucos à justiça. Eu disse no julgamento, eu não vou pagar excelência, sou advogado mendicante. Ele rodou para um lado, rodou para o outro. Estou sendo submetido a um tribunal de exceção, aí ele mandou me prender, aí depois, o senhor confirma que foi Por que isso é condenado? Tribunal de exceção? Porque a lei está sendo desrespeitada, a prescrição ocorreu desde o ano passado. Tá. Aí você confirma que está no tribunal de exceção, o senhor está preso, papapá. Como eu tinha prometido aos companheiros da FIST e ao advogado que me patrocina, que representando a Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de Janeiro, que é o advogado Ranieri Mazzilli neto do ex-presidente da República, eu disse, não, o tribunal de exceção é verdadeiro, ele está sendo feito, só que a condenação foi na 4ª Vara Federal e agora o senhor está apenas aqui para cumprir. Mais ou menos como Pilatos no credo, não teve tanta culpa, já veio tudo armado para ele simplesmente sacramentar. Então ele recuou, mas me deu essa multa de R$1.000 e poucos, eu disse, eu não vou pagar, porque não tem condições, sou advogado mendicante. Então eu vou passar lá em 12 vezes. Você entende que o crime prescreveu, né? 12, vou pagar em 12 vezes. Não, o que diz é o próprio STF que diz isso. Eu vou pagar em 12 vezes. Também não vou pagar não, excelência, não tem dinheiro. Então, se você provar a sua hipossuficiência, eu vou converter em trabalho à comunidade. Ora, eu já faço trabalho à comunidade. Então, na verdade, essa condenação minha aí do companheiro Ratão, companheiro Felipe, é uma provocação. É, na verdade, uma humilhação. Eles querem mesmo tripudiar. Porque aqui ainda está assim, isso vai acirrar. Porque, por exemplo, no Pará, no Nordeste, em Rondônia, estão acontecendo mortes por causa da questão agrária. Movimento de Libertação do Sem Terra, Movimento Camponês de Corumbiara, MST, todos tiveram lideranças. Recentemente houve desses três movimentos. Muitas mortes no campo, e isso não repercute nos grandes centros. Exatamente. Né? Então, quer dizer, a questão é muito profunda. Eles vão repetir aqui, em nível muito maior, eles querem repetir aqui o que aconteceu na África do Sul, quando 10.000 pessoas estão morando em casa de lata e os estádios estão vazios. Quer dizer, querem trocar pessoas por estacionamento, pessoas por boate rave, pessoas por Vila Olímpica, enfim. Lá em São Domingos, por exemplo, em Niterói, onde você mora, o prefeito da cidade, através de seus guardas municipais, disse, em São Domingos não pode morar pobre, porque querem passar uma dessas vias lá pelas ocupações da FIST. Aqui em São Domingos não pode morar pobre. Aí eu joguei para o bicho, poxa, São Domingos era um frade mendicante, o cara disse que São Domingos não pode morar pobre, como é que é isso, Dom Alano? Porque o Dom Alano o antigo bispo era dominicano. Fez uma carta pedindo à juíza que mantivesse o pessoal na posse, e a juíza manteve. Entendeu? Quer dizer, está nesse nível. Quer dizer, querem botar os pobres para bem longe para poder fazer essas papagaiadas para poder os turistas ficarem muito satisfeitos e virem para o Brasil a participar da Copa. Conversar um pouquinho mais com o Felipe. Felipe, como é que você está em relação ao seu processo? Como é que está o seu processo? Fala um pouco disso. Olha, o meu processo começou com um fator até que a gente julgava positivo, né, para a minha inocência, para a minha absolvição, que foi o fato do MP, Ministério Público, que é o órgão acusador, ter pedido a minha absolvição por falta de provas. De que você é acusado? Meu crime foi de resistência, que é a oposição à execução de uma ordem policial legal. Ele é mais que o acusador, ele é o fiscal da lei. E havia, assim, nesse processo de desocupação,
O André falou que no caso lá do Manuel Congo não tinha uma determinação judicial. Exatamente, no né? caso. Em alguns processos de ocupação que a gente vem acompanhado, durante a desocupação, né, ocorre que os militantes fazem um cordão de isolamento na porta da ocupação para resistir. Foi tamanha ilegalidade que não houve nem um momento para que esse cordão viesse a existir, né? A polícia chegou por volta de meio-dia de maneira extremamente truculenta, agredindo os manifestantes, agredindo com spray de pimenta, cacetete, e não houve nem tempo para esboçar qualquer tipo de reação, né? As pessoas começaram a ser presas e levadas. Eu fui preso com mais 6 companheiros e companheiras, fui levado até o Departamento de Polícia Federal. Ficamos encarcerados, sim, né? Ficamos, o doutor André, inclusive, acompanhou a gente no cárcere. Não teve algema, né? essas coisas, não. Não chegamos a ser algemados, mas ficamos dentro de uma Eu cela. cheguei a ser algemado. Você foi algemado. E a partir dessa iniciativa do MP, a gente achou que a absolvição era bastante provável, exatamente pela falta de provas no processo. Mas o juiz, provando mais uma vez que existe uma iniciativa do Poder Judiciário no sentido de condenar os militantes dos movimentos sociais, mesmo com o MP pedindo a absolvição, fez questão de conseguir a condenação, né? Pediu a condenação e, para piorar, além de pedir a minha condenação, ainda pede que o MP me investigue por uma série de outros crimes. Cárcere privado, que isso? Né? Esbulho possessório, que o doutor André pode até explicar depois um pouco melhor o que é esse crime, né? E investigar esse grupo de sem-teto, são pessoas que estão na rua nos dias de hoje, estão sem ter acesso à moradia, por ser um grupo organizado que patrocina invasões, uma organização criminosa que patrocina invasões há anos no Rio de Janeiro. Engraçado, uma acusação tão grave para quem quer ajudar as pessoas, ocupar um prédio público desocupado há 20 anos, essa gravidade, esse peso todo, enquanto que a gente vê essas empresas corruptas aí... Mas como é que ele pode ter roubado? Esbulhar é roubar. Como é que uma ele coisa pode ter que não roubado? tinha ninguém, não tinha dono, Como é que ele pode ter Estado. roubado? E ele não mora lá? Como é que ele pode ter roubado a propriedade do Estado se a propriedade continua com o Estado? Não tem... Entendeu? Como é que você pode roubar a posse que não é existente? Você não está 15 Exatamente. anos A posse não abandonado, existe. né? Posse não é espiritual, é material. Não é, a posse é material. Parece que houve uma tentativa, não chegou a se consolidar, as pessoas não ficaram no prédio. E não houve nenhum tipo de ordem legal. Então você está sendo condenado por uma ocupação que não se consolidou. Que não houve uma ordem legal não houve uma ordem legal de despejo. Não houve materialidade do crime. Não houve materialidade nenhuma. E um dos próprios policiais que o juiz está utilizando... Não houve turbação à posse porque o prédio estava vazio e não houve esbulho porque o prédio não foi retirado do Estado e não foi passado para os moradores. E pior, o único argumento que tem na condenação de testemunha é um depoimento de um policial feito na sede policial que foi desmentido pelo próprio PM que não reconheceu em frente ao juiz, que ele diz que não houve nenhum tipo de violência da minha parte. Então, o princípio de que na dúvida o réu é absolvido, na prática é uma falácia, não existe no tribunal. Nós queremos, como no seu caso ainda existem recursos possíveis, nós queremos acreditar que a justiça vai ser feita, né? Existe a justiça em vários níveis. Nesse caso, agora, inclusive a justiça que a gente proclama e pela qual vocês lutam é uma justiça maior, que é o direito à moradia para todos, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia, uma vida digna. Essa é uma outra justiça, mas no caso específico, que a justiça julgue, sem essa mão tão pesada, o caso que não é para tanto. Né? Nós estamos propondo a criação de um comitê contra a criminalização do movimento social. Né? Vai haver um ato agora no dia 15 de maio. Isso era interessante colocar, a questão da relação com a sociedade civil. Dia 15 de maio, na Praça Mauá, às 3h30 da tarde. Depois, às 4h30, nós vamos nos dirigir à Justiça Federal. Quem está chamando esse ato? Não, é uma coisa bem ampla, o comitê não está formado, não está ainda composto, estamos aceitando a ideia de todo mundo, é uma coisa bem democrática, porque se a gente já lança, então a gente não vai entrar. Achamos que todos os movimentos de esquerda vão ser perseguidos, por isso todos eles têm que estar juntos.
É né? contra a Positivo criminalização dos movimentos sociais. Isso. Dia 15. Porque vocês estão prevendo que para o ano que vem, depois das eleições... Tendência é acirrar e piorar essa política. Em função, sobretudo, de interesses econômicos, imobiliários e outras coisas mais. Então, dia 15, na Praça Mauá 4h30 e 5h30, na Justiça Federal, onde nós fomos condenados, na rua Rodrigues Alves. E eu já tenho 3.000 assinaturas pela extinção da minha punibilidade. Agora nós vamos estender essa questão colocando o nome do companheiro Felipe também, junto. Vamos passar esse programa também para a rede pela moradia, para ser espalhado para todos os lados. E dizer que também a Justiça o Ministério Público pediu à OAB que cassasse a minha carteira. Quer dizer, fez uma representação contra mim na OAB. Felizmente agora houve o julgamento, até que enfim houve o julgamento, já estava prescrito também, e no mérito a OAB julgou improcedente a representação, que na verdade é uma coerção abominável, intolerável, e está caracterizado. É uma vitória importante para os sem-teto, que não vão perder o seu advogado. No nosso caso está caracterizado o Tribunal de Exceção. Eu queria que o Felipe também dissesse mais algumas palavras, alguma coisa que você julga importante, que o nosso espectador saiba em relação ao seu caso, e ao caso maior, que é a questão da criminalização dos movimentos sociais, algo que a gente tenha deixado de abordar. Você pode olhar para essa câmera e dar o seu recado. Eu acho que assim, né? Na verdade, o crime que eu e o companheiro André cometemos é o crime de acreditar que um imóvel que estava abandonado há mais de 15, 20 anos deveria ser ocupado por famílias que estavam no seu legítimo direito de luta pela moradia. Se isso é crime, então a gente pode ser condenado, sim. Mas se ainda existe a possibilidade de ter qualquer resquício de algum tipo de justiça social nesse país, então a gente deve, claro, ser absolvido. Infelizmente, a gente sabe que a justiça pende para o lado dos poderosos. E quando a gente ocupa um imóvel que está abandonado 15, 20 ou 30 anos, a gente não está invadindo nada. Na verdade, a gente está tomando de volta o que é nosso, porque fomos nós, trabalhadores e trabalhadoras, que construímos toda essa cidade. Foi nosso sangue e nosso suor que construiu todos esses edifícios. Então, quando a gente ocupa, a gente não invade, né? A gente está tomando de volta o que nos foi tirado, a gente está tomando de volta essa cidade. Se não nos dão direito a essa cidade, a gente só nos resta ocupar e resistir. São Tomás diz o seguinte: a terra de quem nela vive e trabalha. São Tomás de Aquino, que era dominicano. E Santo Ambrósio disse que a propriedade é um roubo. Quer dizer, foi a ganância que levou o homem a ter a propriedade. Quer dizer, Deus não criou nenhuma propriedade, não criou nenhuma cerca, não criou nenhum cartório. Os homens é que foram tomando, como aqui em Portugal, quando o Brasil foi invadido, foram distribuindo as terras para os invasores, né? Portugal tinha a força, tinha um canhão, então na verdade é assim que acontece. E outra coisa que eu acho que vai haver criminalização do movimento social é com respeito ao petróleo. Nós achamos que essa questão do petróleo é a questão mais importante de todas. Nós queremos que você está sempre com o seu adesivo no peito. Para nós da Fichte é a maior campanha você abraça. Nós queremos que o dinheiro do petróleo seja para a saúde, educação, transporte, reforma agrária e reforma urbana. E se for aprovado o projeto do governo, se for aprovado o projeto dos tucanos, não vai sobrar nada para o movimento social. A gente quer a aprovação do movimento social, que é não leilão, não privatização, não cessão, não partilha, todo o dinheiro para o movimento social. E quem lutar a favor dessa bandeira vai ser criminalizado também, como foram os companheiros no passado da campanha O Petróleo é Nosso. Então, o que o André coloca é que existe uma interligação entre todos esses movimentos. Quem defende o controle maior do Estado sobre educação, saúde, a destinação dos recursos do petróleo, o direito à moradia, enfim, esse conjunto de direitos que tornam a nossa sociedade mais justa e mais humana, não pode ser criminalizado. Sabe? Essas lutas devem servir de alerta para a gente tentar construir um mundo melhor do que esse que a gente está vivendo. A gente devia ser condecorado. Tão cheio de a ordem do mérito da Cruzeiro do Sul. Agora, para além do debate das ideias, o seu crime já teria dito crime, entre aspas, prescrito. E no caso dele não houve ocupação. Não houve materialidade, não houve crime. Materialidade. Não houve... Enfim. Então, esse foi mais um programa Entrevista Petroleira. TV Petroleira, a nossa luta você vê.